Não sei se vocês estão sem fazer nada, porque tá todo mundo no seu computador. Mas vocês já viram um layout de animação japonesa? Tipo, esse layout aqui ele é cortesia de um colega meu do trabalho. E ele tá super completo, assim, né? Porque geralmente o layout ele não é tão completo quanto esse. Esse aqui, pra tá mais completo ainda, pra ele ser 100% tudo, o personagem teria que ter uma outra pose. Então poderia estar desenhado um rascunhinho assim do lado pra, pra que ele tivesse uma outra pose de início de movimento pra gente entender como é que, de onde é que ele vem e pra onde é que ele vai, né? O layout, ele é basicamente assim, tu faz o storyboard pra mostrar toda a história, né? Então, tu, tipo, tem todo o desenvolvimento da história no storyboard. Geralmente, eu gosto de imaginar que se tu botar o som em cima do storyboard, tu já consegue passar todo o sentimento, já consegue passar toda a ideia da animação. Tu fazer a animação final, na verdade, seria só pra fazer o acabamento, né? O filme em si, ele é o storyboard. E no caso, o layout, ele é basicamente uma decupagem, assim, tu pega o storyboard e tu tenta entender, assim, tipo, ah, beleza, nessa cena aqui, quais são os elementos que compõem essa cena, aí tu representa eles no layout, né? Para que o animador ele entenda o que vai estar acontecendo ali. Nesse caso específico, o personagem ele não tem como se fosse um model sheet, assim, né? Ele não tem um modelo porque ele é um personagem original que foi feito especificamente para esse layout, né? Não tem storyboard, não tem nada. Esse layout ele é avulso. Mas dá pra ver aqui que tem várias letrinhas, né? Inclusive tem eu não sei o que. Deixa eu apagar, tem coisa sobrando aqui. Tem várias letrinhas e cada uma dessas letras aqui corresponde a um objeto em cena, tá? Então, é, tem como se fosse a cabeça dele, que é o A, que ficaria fixo, né? Tem o torso e os braços, tem o tecido aqui embaixo, que seria o B. Aparentemente a espada também é o B. Aí a gente tem os dois pedaços da melancia, que são o D e o E. E a gente tem o C, que são os efeitos especiais. Tá? Então cada uma dessas aqui, se a gente imaginar como é que seria a animação tradicional, tu faria várias células transparentes, né? E cada grupo de célula transparente a gente chamaria de uma camada. E aí tu tem a camada da cabeça, tu tem a camada dos braços, tem a camada do, dos dois pedaços da melancia e a camada dos efeitos especial. Então cada uma dessas coisas tem que ser animada separadamente, tem que ser feito o traço separadamente, tem que ser colorido separadamente para depois ser sobreposto na ordem certa e ficar sincronizado na ordem certa, né? Então o layout basicamente ele é a descrição do que o animador vai ter que fazer. Geralmente o layout não precisa estar um model, o personagem não precisa estar exatamente igual ao model sheet. O que vai ser corrigido no layout pelo diretor, né, pelo Kantoku, é o é realmente essa questão da descrição dos objetos da disposição deles, né? E então, tipo, o que é importante no layout realmente é a disposição das coisas e como é que elas funcionam, basicamente.
Então, planejamento ali de execução, né? Eu acho que eu não vou me alongar muito mais nisso, porque eventualmente vai chegar mais umas 3 pessoas e aí talvez a gente queira revisitar. Mas ficou claro qual é a ideia do layout? Ah, beleza. É tipo, basicamente, quando vocês estão fazendo uma animação que é, que é puppet, coisa assim, o layout de vocês às vezes não vai existir, às vezes vai estar no próprio board, às vezes o próprio animador vai fazer o layout, sabe? Que é tipo, que nem no 3D, né? Que algumas pessoas já devem ter mexido, que a gente chama de blocagem. Seria, que no cinema, na verdade, se chama blocagem também. Que seria tipo tu posicionar as coisas no set, né? Tu posiciona tudo no set de filmagem e aí tu depois começa a filmar. Ou no caso, animar. Então, nessas outras formas de animação, o layout não é uma coisa tão importante assim quanto na animação 2D. Ou pelo menos não é tão. Não é uma etapa própria, né? Ou não é feito por uma pessoa especial, assim, na linha de produção. Mas na animação 2D ele precisa ser uma coisa feita com um certo cuidado para que não tenha nenhum percalço depois na hora da execução. Assim, deixa eu ver mais o que eu tinha para falar. Então, é basicamente assim, quando você estiver, uma das coisas que eu quero dessa oficina é quando vocês estiverem fazendo a animação, vocês pensem em todas as etapas para que o negócio fique pronto e efetivo, assim, sabe, o resultado final. Ao invés de tipo, ah não, vou animar aqui meio na loucura, vocês vão tipo, ah, fiz o storyboard. O que que eu preciso desse storyboard para conseguir fazer um bom layout? Sabe? Aí depois, tipo, ah, beleza, o que que eu preciso fazer que está descrito nesse layout para conseguir produzir a minha animação? Porque aí vocês conseguem fazer umas coisas mais complexas, que nem esse layout aqui que ele tem 6 camadas, né? E conseguem tanto simplificar o processo de produção, né? Que esse layout é cheio de camadas exatamente para simplificar. Porque se eu desenhar a melancia separada, eu consigo desenhar ela nos frames desincronizados do resto. Facilita muito o processo. Então, vocês entendendo uma complexidade a mais no processo de produção, vocês conseguem reduzir a complexidade do trabalho na, na execução em si. É meio que essa a ideia da animação japonesa de modo geral, assim, sabe? Porque eles fazem trabalho 2D, só que é um trabalho 2D muito otimizado. Todo mundo tem Tumbum, só pra saber? Eu mandei o layout pra vocês, caso vocês queiram brincar depois. Até animar ele por completo, né? Eu não vou animar ele por completo hoje porque não tem tempo de forma alguma. Se vocês quiserem baixar esse layout e animar, é bem legal, assim. O ideal seria realmente fazer 2 poses do personagem e é meio que isso, assim. Pela descrição aqui, ele não mexe a cabeça, então então as poses seriam só dos braços, né? Seria 2 poses do braço das pernas ali. Tem movimento de câmera, tem background, tem todo esse monte de coisa. Então, se vocês conseguirem ler isso aqui, vai ser legal. Tá, só tipo. Deixa eu te falar quais são as features que tem no Premium que talvez tu encontre aí. O X-Sheet, então, essa aqui é uma das mais importantes. Tem o X-Sheet e tem uma outra coisa muito louca, que é aqui, ó. E aqui. Preferências. Avançado. Support overlay e underlay layers. São essas 2 coisas.
Bom, quem tiver Tumbum, abra o Tumbum, porque é bom ter. Eu explico qualquer coisa, como é que se coloca o layout ali na tela. E vamos lá. Tá todo mundo com o Tumbum aberto? Eu acho que então tá todo mundo aqui. É, então vamos só começar aqui no... Como é que funciona a parte bem básica ali, né? Porque senão a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Pra botar a imagem ali que eu passei pra vocês, é aquela coisa, né? Importar imagens da browser aqui, acha ela no computador de vocês, e aí ela vai estar ali, né? Então a gente precisa, pra fazer uma animação japonesa, como eu tinha comentado, a gente precisa de um layout. Pra quem não pegou a imagem antes, a imagem tá no chat aqui. Então se não tiver aparecendo no chat pra vocês, porque não dá pra ver as coisas antigas, me dá um toque, porque eu achava que dava. Aí ele pode ser que ele apareça meio fora de enquadramento e tal. Aí vocês vão pegar aqui, vão desativar a animação, pegar essa ferramenta aqui, tá? Esse quadradinho aqui, e aí vocês podem movimentar ele para deixar mais ali dentro do quadro, tá? Não precisa ficar exatamente ali, porque depois a gente vai ter que mexer a câmera, né? E aí é na câmera que a gente vai fazer os ajustes da posição do personagem e tal. Então é só para estar mais ou menos ali. Dá para aumentar, diminuir aqui o layout e, e fechar direitinho. Esse layout aqui, como eu falei, ele já está discriminando várias camadas, né? E essas camadas, elas estão... Cada uma delas vai ser como se fosse uma sequência de acetato que a gente vai empilhar para fazer a animação completa, né? Então, só para vocês entenderem como é que é o processo da animação, animação japonesa, deixa eu abrir o Photoshop aqui também. Vou abrir o Paint. Não, o Paint não. Vou abrir o Photoshop. Só para escrever aqui como é que é a sequência de o processo de animação japonesa, ele tem algumas etapas que a gente tem que cumprir, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, como eu tinha já comentado agora há pouco, a primeira coisa que vocês têm que ter é um storyboard. Tem o storyboard. Aí do storyboard, alguém vai lá e vai fazer o layout. E storyboard em japonês é ekonte e o layout é reiauto, porque sim, né? Aí o aí do layout vai ser isso que a gente tem aqui, né? Vai ser essa coisa toda cheia de objetos, que muitas vezes não vai estar tudo descrito desse jeito, mas esse aí já tá, ele tá super completo, então a gente vai aproveitar isso. Aí do layout a gente vai começar pelo RAF, aí do RAF a gente vai pro Genga, que eu não lembro os kanji, então não vou escrever. E aí depois a gente vai pro Douga. Que basicamente o que acontece aqui? Geralmente, aqui e aqui é o diretor que faz. Aqui, esses dois aqui, vai ser o, o animador, né? O Gengaman. E aqui vai ser o animador, o intern ali, sei lá, vai ser o in-betweener que vai fazer essa parte aqui. No layout, o que precisa ter no layout?
precisa ter as camadas, precisa estar descrito a luz, precisa estar descrito o cenário. Tá? Então, se vocês tiverem ali o personagem mostrando onde é que ele está, qual é a ação que ele está fazendo, a, a iluminação e o background, já é um layout completo, assim, né? Aí, um layout mais completo, ele vai ter movimento de câmera, ele vai ter descrição de camadas, essas coisas assim, mas não necessariamente tu precisa ter toda essa descrição. Porque o Gengaman, ele já é um cara que ele é qualificado para fazer para fazer todo esse planejamento. Tá? Então, o Gengaman, ele é como se fosse ele é um animador sênior, né? Ele geralmente é uma pessoa que já tem uma. Não aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem animação japonesa. Então, é, a gente não tem essa questão de hierarquia que eles têm lá. Mas o Gengaman, ele vai ter a capacidade de determinar se ele quer alterar como é que vai ser o planejamento dos frames. Ele vai ter praticamente o planejamento da animação vai ser feito por ele. Ele pode passar por cima do storyboard, ele pode passar por cima do que ele quiser, basicamente. Não tão por cima, né? Mas ele pode ali ter uma certa gerência ali do que está acontecendo. O RAF, basicamente, ele não tem revisão, né? Ele é feito só para tu ter uma base do que está acontecendo na animação, para que depois tu possa desenvolver ele com mais cuidado. Eu não peguei imagens para demonstrar nada disso, mas eu tenho elas aqui, depois eu posso dar uma procurada. O Genga, ele meio que tem como se fosse duas partes, né? Ele tem, é, ele tem como se fosse animação geral, né? Então tu vai lá e faz tipo, descreve o movimento dos personagens e tal, e aí depois tu tem que limpar os keyframes. Então, o que tu vai fazer aqui no Genga é que tu vai tipo, digamos, ali no meu layout, ó, inclusive no layout está tão bem descrito que não tem certas coisas que não precisa. O layout está escrito que é 5 segundos de animação. Isso significa que se eu tenho 12 frames por segundo ou 24 frames por segundo em 2, né, eu vou precisar ali de 120 frames para fazer toda essa animação. Né? Então aqui, então eu pegaria aqui, deixa eu ver se eu consigo tacar aqui por 120 frames. Então eu teria tudo isso aqui para fazer a animação completa. E o que o Gengaman vai entregar no final, que eu falei, ele seria tipo, ele entrega é, o frame 1, o frame, sei lá, é, 10 e 13. Não, e sei lá, 15. Sei. E aí ele vai dizer que do 1 até o 10 é assim, do 10 até o 15 é, sei lá. E aí, tipo, ele vai entregar pro Doga de uma forma que o Doga ele vai conseguir, ele vai entregar limpo já pro Doga, de uma forma que o Doga vai conseguir preencher todos esses espaços vazios que ele deixou. Então ele vai dizer a numeração e vai deixar limpinho pro Doga é, conseguir trabalhar cada um daqueles frames e depois entregar lá pro pessoal da colorização, para que o pessoal da colorização consiga finalizar a cena, entregar as células da forma correta. Então, basicamente, é meio que esse todo o processo de desenvolvimento aqui. Tá dando algum problema aí? Eu tô.
Enfim, deu para entender mais ou menos o processo aqui? E só mais uma coisa assim, todas as etapas, tirando a RAF, tá? Só a RAF que não. Mas todas essas etapas tem uma passagem do diretor do episódio que ele vai dar uma olhada. Então, tipo, é, quando tu faz o Genga e tu entrega a animação do Genga, né? O que vai acontecer é que vai vir o Kantoku ou vai vir o Character Designer e vai dar uma revisada no negócio para dizer se tu tá alguma coisa errada, para dizer se tu tem que ajustar alguma coisa. O Tumbum, eles usam algumas ferramentas do próprio Tumbum para definir é, quais são as correções a serem feitas. E aí, inclusive, eles usam uma ferramenta específica para fazer correção de character design e uma outra ferramenta específica para fazer correção de keyframe. Tá? Então, geralmente, no Genga, a gente tem todo o processo de fazer a animação, depois tem a correção, aí depois tem todo o processo de finalizar, aí tem correção, aí manda pro Doga, o Doga faz todos os in-betweens, aí depois tem correção de in-between. Né? Então o processo japonês ele tem sempre esse negócio de vai e volta. Sabe? Isso é uma das coisas que faz com que seja super pesado para os diretores, muitas vezes. Tem alguns animadores que eles, tipo, o pessoal simplesmente fala assim, não, esse cara é bom demais, então não precisa corrigir, sabe? Mas aí é quando tu já tá lá no fim da tua carreira, assim, e tu é, tipo, essas pessoas que não param de trabalhar porque todo mundo quer que tu faça uma cena pra ti. Não, todo mundo quer que tu faça uma cena pra eles. Mas, geralmente tem todo esse processo de correção. Eu tô meio confuso com os barulhinhos, porque eu tô ouvindo gente logar e deslogar. Eu acho que é o Gleison, mas... Bom, vamos lá. É, Então, terminando aqui toda essa questão de como é que se organiza, né? Vamos voltar para cá. O... o meu tumbo travou um pouquinho. Deixa eu fechar aqui o Photoshop. Então, pra gente, pra gente então animar no Tumbum, se vocês forem ver aqui no layout, ele tem algumas linhas especiais e coisa assim, que, como é que é? Que querem dizer algumas coisas, como é que a gente vai pintar a animação e tal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma camada para fazer os traços, né? Para planejar essa nossa animação para fazer a primeira parte do Genga, que seria é, como se fosse descrever a animação base, né? A gente pode tipo não fazer a etapa do RAF, pode passar direto para aquela primeira parte da animação, mas eu vou fazer como se fosse o RAF primeiro, para pra gente ter uma ideia, porque eu vou pegar só a melancia e a melancia é muito fácil, né? Mas basicamente o que acontece aqui é que a minha melancia, ela tem como se fosse três camadas que compreendem ela, né? Ela tem o C, que é o efeito de corte, ela tem o D e o E. Então eu venho aqui, insert, drawing. Aí eu vou inserir o C. Aí, no de vocês aí, provavelmente não vai ter esses quatro. Vai ter só dois, né? Vai ter só line art e color art. Por favor, confirme isso para mim. Então, assim, vocês vêm aqui no Edit, no Preferences, no Advanced, e aí depois vocês colocam Support, Overlay and Underlay Layers. É a primeira opção. Então, quando vocês ativarem isso aqui,
Em princípio, vocês vão ter aquelas opções ali. Aí dá OK e fechou. Então eu vou fazer de novo. Insert Drawing. Aí eu vou chamar esse aqui de C, que é o efeito, né? Eu vou botar aqui bitmap, bitmap. Tá? Então o overlay é bitmap, line art vetor, color art vetor, underlay bitmap. Tá? Então eu vou adicionar. Eu vou trocar aqui o nome, vou chamar de D, bitmap, bitmap, vetor, vetor, adicionar, vou chamar de E, de novo, adicionar e fechar. Então eu tenho aqui as minhas 3 camadas e eu vou fazer um grupinho para cada uma delas. Então eu tenho todas elas dentro do grupo. Por que eu fiz o grupo? Porque se um dia vier um diretor, ele pode vir aqui, inserir o E de correção dele e aí fazer o E de correção, tá? Então é só por causa disso. Que aí fica mais organizado, eu não preciso ficar mexendo em todos ali. Mas então vamos fazer então a nossa RAF. E o ideal é que a RAF ela não comece já com essas camadas, tá? O RAF a gente pode começar numa camada que a gente pode chamar de RAF mesmo. Então vou inserir o drawing de RAF. E aí eu posso começar a trabalhar aqui na minha RAF. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar no overlay, tá? Na overlay layer. Vou pegar aqui o meu brush, tá? Então eu peguei, criei uma camada de RAF e vou começar a desenhar. Então, tipo, se eu tô aqui na overlay e e tô com o brush selecionado, eu posso desenhar ele vai criar ele vai criar um frame aqui embaixo. Então, então vamos fazer assim, tipo, eu pego aqui a minha melancia, eu desenho a parte de baixo, desenho essa parte aqui também, eu vou desenhar bem plano assim, para ela ir abrindo assim. Tipo, eu nunca faria RAF dessa parte aqui porque eu acho muito simples. Mas é aquela coisa assim, né? Eu peguei a melancia exatamente para não me dar trabalho, então. É, aí qual é que é a ideia de vocês usarem bitmap, o brush aqui, todo esse monte de coisa assim? É vocês poderem fazer um traço bem solto assim, e aí depois reforçar o traço que vocês gostam mais pra tipo ficar mais fácil de depois na hora de finalizar vocês conseguirem trabalhar direitinho as coisas, tá? Então eu fiz aqui fechadinho. Por algum motivo aqui a borracha. Brush. E aí depois eu vou fazer um outro frame aqui. Aí o Tumbum ele tem a Onion Skin, né? Eu vou ativar a Onion Skin aqui, nesse botão aqui. Eu vou conseguir ver o frame anterior. Eu posso ajustar algumas questões da Onion Skin agora aqui, nesse botãozinho aqui.
Eu tava achando estranho porque eu não tava conseguindo. Que daí eu posso mudar a opacidade, posso mudar algumas outras características que vocês podem brincar depois com ela pra, pra decidir qual que vocês acham melhor. Eu vou só baixar um pouco a opacidade porque tá muito forte pra mim. E aí aqui eu vou eu vou fazer o último frame, né? Como se fosse. Eita. Ah, o zoom no Tumbum é 1 e 2, tá? Vocês apertam 1, 2, 1, 2, 1, 2. E vai fazendo zoom in, zoom out. Então eu desenho aqui a melancia exatamente como ela tá ali no último frame. Caso vocês estejam com problema nos atalhos também, os atalhos do Tumbum eles são é, eles são o como se fossem os atalhos do Photoshop, só que tem que apertar Alt para ativar eles. Então, eles são um pouco mais bosta que os atalhos do Photoshop. Então, Alt E é borracha, Alt B é o brush. Então, tipo, como se fosse aqui a minha RAF, né? É tipo uma coisa assim, sabe? Pra ter uma visão geral do que é a animação que vocês estão fazendo. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, só que agora eu vou fazer nas camadas certas. Mas tem como mandar para aquele padrão do Tumblr. Ah, sim, sim. É tipo, depende do sistema de atalho que vocês estão usando. Ele tem vários atalhos de. Ele tem vários presets de atalho e tem várias formas de customizar, né? Não é fixo isso. Enfim, faz um planejamento geral assim da animação no RAF, né? Não necessariamente é o grande tópico da animação da oficina aqui. E aí depois, o que eu vou querer fazer aqui é que eu vou tentar fazer exatamente o que eu estaria fazendo. É, eu vou finalizar realmente o meu desenho, né? Então eu vou pegar aqui no underlay. Eu posso pegar uma outra cor de traço. Eu posso pegar o preto mesmo, se não me atrapalhar, né? Eu vou pegar aqui o preto no underlay e vou. Deixa eu ver se o pessoal tá usando underlay mesmo. Porque depende do. Isso, underlay. Então eu vou pegar aqui no meu underlay e vou fazer esse desenho aqui, esse mesmo desenho, tá? Eu vou só baixar um pouco a opacidade das outras layers, pra não me atrapalhar tanto. Tá. Só que agora eu vou fazer finalizado, então o que eu quero é que tenha todos os elementos que tem ali no meu layout, tá? Ou todos os elementos que teria no. É... Eita, eu tô apertando o botão direito sem querer aqui. Todos os elementos que teria no meu model sheet, assim, ou, sabe? Tipo, se tiver um concept art, coisa assim, eu quero que agora, que eu tô desenhando na camada certa, né? Eu não tô mais fazendo RAF, eu quero que tenha tudo ali descrito. Então, eu vou ficar usando de referência o meu layout constantemente para ter certeza que eu tô fazendo certinho. Se vocês viram ali no layout, vamos pegar aqui o layout.
Ele tem algumas variações de cor aqui, né? De linha e de preenchimento. Cada uma dessas coisas aqui é para descrever que tem uma cor diferente. É, não, tá. E eu tava falando de, tipo, tá. Então eu fiz o RAF, né? E aí depois eu comecei a passar limpo aqui na própria camada. É isso? E aí eu tava usando o layout como base, porque eu não tenho model sheet, eu não tenho concept art, não tenho nada. Tava usando o layout como base para fazer para acertar o modelo certinho ali. E então ele tem o layout ele tem essas linhas aqui, diferenciando algumas regiões específicas e preenchimentos, né? Então aqui a linha vermelha ela delimita onde tem brilho, né? A linha azul ela delimita onde tem sombra e o preenchimento amarelo ele seria o brilho e o preenchimento ou uma cor mais clara e o preenchimento verde ali onde tem sombra, né? Então basicamente essa a distinção. A única coisa é que aqui esse amarelo aqui eu acho que ele faz parte do C, embora eu vá desenhar ele mesmo assim, porque ele também faz parte do volume aqui do objeto. E então é isso, assim, eu vou me atentar a essas questões, porque na hora que eu for passar limpo vai ser importante eu considerar essas coisas. Então vamos voltando ali. É, eu vou pegar aqui, vou traçar a minha sombra, né? Não. Eu não vou pintar de verde, eu vou pintar de azul mesmo. Vou traçar o meu brilho também. E tem um outro. Bom, alguma coisa assim. Então, essa seria aqui a minha camada E, né? O primeiro frame. E aí eu tenho aqui o último frame que é exatamente a mesma coisa. E que o meu layout. Então eu vou simplesmente usar ele como base para não me para evitar fadiga, digamos assim, né? Uma coisa que eu podia estar fazendo também é que eu podia ter pego o layout já como base. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta daqui a pouquinho que eu acho que eu vou refazer o outro frame usando essa ferramenta, tá? Só
para vocês verem que o Toon ele tem algumas coisas que facilitam a nossa vida também. Na questão da animação, assim, da animação tradicional. Tá. Então, seria como se tivesse os dois frames aqui, né? Vou só redesenhar esse frame aqui. Considerando é, o volume que ele tem, né? Tentar manter o volume aqui, só que acertar melhor as características dele em função do outro frame. Porque o outro frame eu sei que ele está mais correto, né? Porque ele é exatamente o layout. Então, se eu tenho um frame que eu acho que ele pode servir de uma referência mais exata para mim, é bom usar ele como base para eu traçar esse primeiro frame, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou em Window, eu vou clicar em X-Sheet. Aí, o que vai aparecer é essa coisa maravilhosa aqui que eu já vou descer aqui na tela para vocês. Tem que o Tumbum abrir. Não está sendo muito agradável para mim. Pronto. Aqui está a minha X-Sheet. A minha X-Sheet, ela tem marcado todos os frames que eu tenho. Então, ele vai mostrar aqui, por exemplo, o layout, ele vai do 1 até o 120, o mesmo frame. A minha camada E, ela vai do 1 até o 10, e daí no 10 ele troca o frame. Se eu quisesse aumentar isso aqui, eu poderia apertar F5 aqui, e daí ele ia alongar o frame 2, né? Ele ia alongar a exposição. E aí acontece a mesma coisa aqui na timeline. Então, a Xsheet é basicamente uma timeline que ela vem em vertical, tá? Não é muito mais do que isso. Só que o Tumbum, ele permite que a gente faça uma coisa específica na Xsheet que ele não deixa a gente fazer na timeline. Eu aperto Alt, 1, Alt e clico no 1, aperto Alt e clico no 2. Tá? E aí eu fico gravado esses meus dois desenhos aqui nessa aba de Drawing, que é onde geralmente eu vou fazer a arte final. Tá? É, vocês conseguiram seguir os passos aí para abrir a aba Drawing, tudo certinho? Porque de modo geral, a grande diferença do Tumbum para o Photoshop, por exemplo, é a possibilidade de usar isso aqui. Tá? Por algum motivo não está ativando aqui. Aí foi. Então, todo mundo conseguiu ativar a aba Drawing com, com os dois desenhos aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos?
Tá. O que... tipo, eu tô falando assim, se vocês quiserem animar no Toon Boom, quadro a quadro, é muito importante vocês pegarem isso, tá? Porque é uma ferramenta que, tipo, vocês vão precisar usar ela para manter o volume dos desenhos de vocês, tá? Então, o que que aconteceu? Eu peguei aqui os meus dois frames, meus dois únicos frames, né? Um deles eu tenho a silhueta marcada e o outro eu tenho todas as features do desenho. Aí eu vou pegar aqui, tá? Eu ativei aqui Onion Skin para esse desenho. Eu tenho que ativar, porque se eu não ativar ele não funciona essa função. Aí tendo esses dois aqui, eu vou clicar nesse joinha aqui no canto, tu. E aí ele vai deixar eu fazer uma coisa que a gente chama de peg bar. Eu não lembro como é que se chama em japonês, mas o nome dessa ferramenta aqui é em, em inglês, de modo geral, eles chamam de peg bar. E aí o que que é o peg bar? Tu pode movimentar uma folha em cima da outra. É tipo, na peg bar não, desculpa. Shift and Trace. Peg bar é tipo só o objeto aqui, né? É Shift and Trace. E aí eu posso rotacionar o meu objeto, eu posso ampliar o meu objeto, eu posso fazer o que eu quiser para encaixar um no outro e eu poder traçar as coisas que tem em um no outro, né? Aqui eu vou traçar com algumas diferenças, porque eu quero que o meu objeto ele dê aquela rotacionada. Então eu vou pegar aqui, vou traçar. Aí eu tenho que considerar aqui, ah tá, beleza, ele desceu um pouquinho aqui, né? No meu... Essa borda aqui, ela vai ter que estar encostando aqui. Então eu venho aqui, encosto aqui e traço essa borda, né? Aí eu vou botar aqui de volta. Vou pensar assim, ah, ele rotacionou um pouco, então esse aqui tem que estar um pouco mais para baixo. Eu venho aqui e traço ele um pouco mais para baixo. Eu tenho que pensar que o negócio está rotacionando, então eu tenho que fazer pelo menos um pouco de rotação aqui, porque isso aqui não é in between ainda, né? Ele tem que ter essa questão da sensação de movimento, né? Eu tenho que tirar um pouco o achatado dessa borda, porque eu estaria vendo um pouquinho mais dessa superfície. E aqui eu pego também a minha sombra. Tu. E agora eu também pego aqui a luz, né? Igual. E eu vou tentar traçar também ali a... Vou pegar aqui e dar uma deslocada para cá. Vou traçar a base aqui da melancia. Tem que traçar exatamente as mesmas sementes para elas não desaparecerem depois, né? E é isso aí, fechou. Então agora eu tenho aqui os meus dois desenhos, né? Na posição certa como eles estavam antes, só que aqui é, com o volume certo ali também, tudo direitinho, né? Agora eu só preciso finalizar os desenhos. Então, tipo, o meu trabalho como Genga, né, seria realmente, eu faço isso aí depois vem o Character Designer, sei lá, alguma coisa assim, e aí ele vem aqui, usa o Overlay Layer, tá?
E ele corrige. Então ele vem aqui, ah não, esse negócio aqui ele tem que ser mais assim, sabe? E aí, esse aqui ele tem que ser mais assim. Alguma coisa assim o character designer pode querer corrigir, né? No overlay. E aí depois que eu tenho essas duas coisas prontas, e que o timing tá certo aqui, né? Porque eu não sei se o timing tá certo. O timing também tem que estar certo. Então eu vou ver aqui. Eu quero fazer um easy out. Eu vou fazer um easy out então em 5 frames, tá? Então 5 frames vai dar 1, tá, o 1 não conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui o quinto frame. 1, 2, 3, 5. Aqui, fechou. E aqui tá o último. Então aqui tá o meu. Aqui tá organizado já tudo, todo certinho o meu movimento, né? Então eu vou ter aqui o easy out. E nesse easy out aqui, então, eu quero que na minha XSheet esteja as layers aqui tem o nome certo, né? Porque se tem 13 frames até aqui, então o 2 ele tem que ter o nome certo, ele tem que ter o número 13, tá? Então aqui eu vou chamar, eu vou vir aqui, clicar com o botão direito na minha XSheet, Drawings, Rename by Frame. Então aqui tá certinho agora, 1, 13, tá? Então, tá organizado aqui na minha timeline. Agora eu vou começar a traçar o meu desenho. Então eu vou vir aqui para layer, para linha, né? Então tipo, eu tenho o overlay, que seria as correções. Eu tenho o L, que seria as linhas. Eu tenho o C, que é a cor. E eu tenho o underlay, que é o original. Então eu venho aqui para o L. Aí tem duas ferramentas que eu posso usar. Eu posso usar o lápis, né? Que ele é o meu lápis de vetor. Ele é como se fosse o brush, só que ele é vetor. Acho que o brush também tem vetor, mas o lápis ele é mais prático para algumas coisas. Ou então, a ferramenta Pen, que não está em lugar nenhum. Aqui, a Polyline. Né? Então eu vou fazer um na Polyline, eu vou fazer algumas coisas na Polyline e outras coisas no lápis, tá? Então como é que eu faço aqui? Vou pegar aqui a minha Polyline, vou clicar aqui, traçar uma Bezier, traçar uma Bezier, traçar uma Bezier. Vou fechar aqui a Bezier, né? Antes de fazer tudo isso, vocês têm que verificar se o tamanho da linha tá bom e tal, esse monte de coisa. Eu tô trabalhando aqui com uma linha 5 e tá tudo jóia. Aí aqui, Alt clica, não, Alt não. Agora como é que eu faço? Ah tá, Ctrl clica. E agora eu traço aqui a Bezier. Aí depois eu tenho a melhor ferramenta do Tumbum, que eu aperto Alt T e passo aqui a seleção, ó, e ele corta os traços sobrando. Então, se eu ver aqui, a minha linha ele tem essa coisa bonitinha aqui, né? Ele ficou com esse problema, mas eu consegui cortar aquele negócio horroroso que estava lá sobrando. Para arrumar esse problema, eu seleciono e ponho Round. Tá? E agora ele vai sumir aqui. Então, basicamente, o processo de fazer a linha é esse aí. Vocês pegam aqui, fazem um pequeno excedente aqui, tá? Assim, corta, vem pra cá. Tipo, se precisar, né? Geralmente eu só faço aquela linha, eu só faço aquele negócio de botar round no final, quando eu terminei todo o desenho, porque é só selecionar tudo e botar round. Aí aqui, que é um pouco mais abstrato, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e aumentar o minimum size lá para 70, 80, por aí. Tá, vou botar em 85.
E aí eu vou pegar aqui com o lápis mesmo e vou traçar assim, ó. Sem me preocupar com as bordas, tá? Então aqui no drawing a gente pode ver na linha que ele tá todo errado, né? Aqui tá meio ruim de ver porque a gente vê o underlay junto. Mas aqui eu consigo ver que tá errado. E aí eu vou naquele Alt T e vou cortando. E aí ele fica bonitinho do jeito que eu quero. Mesma coisa aqui. Vamos lá. Passa aqui. Opa. Lápis. Vamos seguir o model, né? Então finaliza o desenho assim. Corta tudo que tá sobrando. Aqui. Opa. Aqui. Uns bug meio louco aqui. É que aqui ele ficou com essa coisa horrorosa aqui, né? Isso aqui não resolve se eu botar round. Então o que eu vou fazer é que eu vou... Agora, cadê? Eu vou pegar aqui essa ferramenta aqui, né, de essa setinha branca, e vou apertar nesse botão aqui que ele transforma essas junções aqui em traço contínuo. Então, é, aqui seria como se fosse uma descontinuidade de traço, eu transformo num traço contínuo. Tá? Então, é basicamente esse, mais ou menos... Essa é o processo de finalização assim no Tumblr. Então a gente faz a RAF, depois a gente faz como se fosse o final no traço ali, né? Que já seria cada uma das camadas separadas. Aí depois a gente finaliza o objeto assim. Então, aqui eu vou pegar outra cor, né? E vou traçar aqui a minha sombra. Tá, tá. Aqui eu vou pegar o vermelho e vou fazer a minha sombra. O Tumblr ele tem uma coisa muito legal que se tu aperta Ctrl, ele fecha a linha. Então vocês não precisam se preocupar assim, às vezes, em fechar um objeto. Tipo, fazer um círculo fechadinho assim. E às vezes não se encontra direito uma coisa na outra, sabe? Vocês podem, tipo, tô chegando perto ali, aperta Ctrl, ele fecha sozinho. Coisas boas do Tombu. Então aqui eu fechei. Ah não, falta sementes. Então vamos fazer as sementes aqui. Podia ter feito o traço em azul, sabe? Porque aí ficaria um pouco melhor a visualização, né? Então eu tenho aqui a melancia no final. Aí, tipo, toda bonitinha, né? Com tudo que eu queria. Agora eu tenho que fazer a melancia no início. A mesma coisa, mesmo drama. Bezier. Vou alongar um pouquinho aqui. Conseguir passar. Puxar aqui por baixo. Sempre tomando cuidado para passar, né? Para depois poder cortar. Vocês não porque é muito mais difícil vocês conseguirem encontrar um ponto no outro do que cortar. Então é sempre muito mais fácil fazer o desenho cortando, assim. Também fica mais bonito as pontas, sabe? Se vocês fazem a ponta assim. Do que se vocês deixam... Se vocês tentam fazer uma coisa assim, ó. Então, sempre, sempre nessa vibe. Só para vocês saberem de onde é que eu tirei esses processos, essas coisas assim.
Eu peguei o manual de produção de animação do estúdio do que faz Pokémon, né? Que eles forneceram online o manual de produção de animação deles no Tumbum. A gente deu uma estudada lá no estúdio que a gente trabalha, que a gente usou o Tumbum para fazer algumas animações quadro a quadro. E aí a gente usou todo esse processo lá dentro. Eu até compartilhei no grupo algumas vezes e alguém pode ter lido também. Só que todo o material tá em japonês, sabe? Então é meio chato de pegar ele e trabalhar em cima. Ó, de novo aconteceu aquele negócio estranho. Pois é, né? Foi uma pessoa que não sabe nada de japonês, eu que sei japonês básico pra baixo, e o Agenor ajudou um pouquinho também. O Agenor sabe mais do que eu. Eu acho que o Agenor é intermediário. Considerando que o meu TCC foi também metade traduzido de um livro em japonês. É... Bom, então eu tenho agora as duas melancias. E se vocês forem ver, o volume tá uma merda e todo esse monte de coisa assim, mas é a vida e a vida segue, né? Então, agora o que eu faço? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer os in-betweens, né? Então, para fazer os in-betweens, eu vou pegar aqui, começar no frame intermediário, né? Vou vir aqui no meu drawing e vou fazer assim. Vou pegar aqui o meu Xsheet, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, eu vou... Opa, aqui. Olha que ele vai ficar saindo ali da tela. Então, eu vou fazer uma coisa maravilhosa aqui, que é isso aqui, ó. Vou pegar aqui, vou estimar onde é que é o meio, né? Esse aqui pra cá. Vou estimar onde é que é o meio, né? Eu vou vir aqui no minha Xsheet, vou apertar Alt, Alt, Alt. Alt clique, Alt clique, Alt clique. Então eu tenho três camadas maravilhosas na minha light table, na minha mesa de luz, né? Pra quem tava falando assim, ah, eu queria oficina de Clip Studio. Clip Studio tem uma ferramenta que é exatamente igual e melhor. Mas enquanto a gente usa o Tumbum, a gente usa o Tumbum assim. Eu coloco esse aqui, coloco esse aqui, né? E agora eu tenho que traçar o entremeio, né? Então eu já posicionei os meus dois amiguinhos ali. Eu posso fazer outros ajustes, posso fazer um monte de outras coisas, mas por enquanto não vou fazer. Por enquanto eu só vou pegar aqui da ponta, tentar entender mais ou menos onde é que é o intermediário desses dois. Não, vai ficar ruim. Então vamos fazer assim. Vou pegar aqui, tá? Vou botar aqui no meio. Então, pegar aqui o meu traço, ele tem que ficar aqui no meio dos dois. E ele tem que ficar aqui. Então, tem aqui o meu traço inicial. Agora eu vou fazer aquele esquema de aqui, intermediário.
Aqui. Agora eu vou pegar aqui para fazer aqui intermediário. Rotacionar um pouquinho aqui e botar na altura certa. Marcado ali, né? Vai ser uma merda botar na altura certa, então eu vou só fazer o entremeio aqui. Enfim, entremeio. Com esses defeitos aqui eu posso pegar essa ferramenta e dar uma cortadinha. Aí aqui é a mesma coisa. Bolinha. Parece que faltou uma bolinha. Não, é só porque essa aqui anda muito. E... esse botão aqui serve para botar de volta no lugar, tá? Então, esse aqui só serve para ativar, esse aqui serve para movimentar. Esse aqui para movimentar. Esse aqui para botar de volta no lugar original. Foi de volta. Então, agora a mesma coisa aqui, eu vou posicionar esse aqui na bordinha aqui do... Eu vou botar no original. Aí eu vou pegar aqui, vou traçar uma linha entre um e outro. Ele conecta aqui. Aí eu vou botar aqui, aqui. Eu vou botar esse aqui aqui. E vou fazer o intermediário. Então basicamente o trabalho do entremeio é fazer isso que eu estou fazendo aqui. Vocês devem ter percebido que é meio chato. Mas quando tu tá no escritório e tu tá cansado, é bem relaxante fazer. Agora, se vocês estão com pressa de fazer qualquer outra coisa, é uma coisa demorada, né? Mesma coisa, pego esse, conecto nesse, ele encosta aqui. Então, vou ver se até aqui. E agora eu faço o entremeio. Vejo aqui esse e esse. Aqui, esse aqui. Conecta aqui. Posiciona aqui. Posiciona aqui. E agora eu faço o entremeio. Luz, né? E a sombra. Então, vamos começar ali pela sombra. Aqui está a sombra da camada. Aqui. Conectar nessa. E bate. Certo seria ficar no meio, né? Mas ele não fica bem no meio. Vamos botar aqui no meio, só pra... Esse aqui eu nem vou movimentar os dois, eu só vou fazer uma curva. Porque não vai...
Vai ser isso que vai fazer o desenho tremer. É. Agora a luz, brilho, né? Conecta aqui, põe no meio. Movimento esse até o traço. Esse até o traço. Agora eu vou fazer entre meio dos dois. Pra não ficar muito tarde, eu não vou fazer todos os entremeios, tá? Eu vou fazer esses aqui pra... Eu dei um Ctrl Z ali. E aí perdi uma bolinha. Então, basicamente o que vocês teriam que fazer daí é criar mais um frame aqui, né? Então, cria mais um frame aqui, vem aqui no Drawing, clica aqui, remove todos os desenhos, vem no Next Sheet, aperta Alt, 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 aí faz todo aquele processo de novo aqui para fazer esse outro entremeio. Aí depois aperta F5 aqui para botar duplicar a exposição. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aí mais um desenho aqui. F5. Aí depois faz. Aí esse aqui seria o entremeio desses dois. Aí faz todos os entremeios ali. Aí vocês vão ter a animação completa. Tá. E aí, na XSheet, vou pegar aqui no Drawing, Remove all Drawings. Aí vem aqui, Rename by Frame. E daí ele vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, né? E aí vocês vão ter que pintar frame por frame. O ideal é que tenha uma paleta de cor já definida, né? Então o que vai acontecer aqui? Vocês vão pegar aqui, vou chamar essa paleta aqui de melancia. E vou criar as cores da melancia. Então vou pegar aqui um verde bem tosco. Aqui. Chamar esse aqui de base. Aí depois eu vou pegar um outro verde. Esse aqui de detalhe. Vou pegar um vermelho. Chamar esse aqui de miolo. Eu gosto de deixar ele em swatch mode, porque ele fica mais bonitinho. Uma nova. Chamar de semente. E agora eu vou pegar esse aqui, ó. Vou fazer esse aqui, vou botar sombra. Vou dar uma escurecida nele. Vou pegar esse aqui, chamar de detalhe. Vou dar uma escurecida nele. Vou pegar aqui o miolo. Sombra. Miolo.
basicamente não tem sombra. Aí esse aqui também tem o brilho. Eita. E brilho. Geral posição. Então agora eu tenho todas as cores para fazer as coisas, né? Então eu venho aqui no Drawing, tá? Como eu vou editar só esses 3 frames, né? Porque eu não sou louco de fazer os outros. Tem que fazer 5 frames. Aí o que que eu faço aqui, né? Eu também vou fazer uma nova cor que eu vou chamar de transparência. Tá? Então, para pintar, primeira coisa, vai no frame, coloca, clica nesse botão aqui, tá? E aí o que ele vai fazer? Pro Color, aqui no Color, ele vai fazer essas linhas aqui, ó. Estão vendo que tem umas linhas azuis no Color? Ó. Então, a minha camada de linha tá aqui, né? Bonitinha. E a minha camada de Color, ela só tem essas linhas aqui. Isso serve para que eu consiga pintar essas áreas sem, é, sem eu precisar alterar a minha camada de layer, a minha camada de linha. Então eu consigo só pintar a camada de cor. O que é bem prático, na verdade, depois que faz correção, coisa assim. Então, vou aqui pintar a minha camada de cor. E agora eu venho aqui na minha outra layer. E na linha, né? Ó, na cor não tem nada. Eu venho aqui na linha, clico aqui, e agora na minha cor tem as linhas bonitinhas aqui para eu pintar, né? Aí é a mesma coisa. Base, detalhe, miolo não tem, sombra no miolo, semente, e sombra detalhe, sombra. Cadê a sombra? Ah, ele não tá fechado aqui, ó. Aí eu posso vir aqui, close gap. Aí eu posso pintar aqui, normal. Então uma coisa, né? É muito melhor eu fechar na color art do que fechar na linha. Porque se eu fecho na color art, eu não altero a linha que já estava pronta. Então, é sempre importante preservar as etapas que vieram antes, porque elas já foram aprovadas. Então, se está aprovada a linha, eu não quero alterar ela de forma alguma. Sombra, detalhe, brilho, detalhe. Não, isso aqui é brilho normal. Brilho, brilho. E agora o meu último frame, que na linha tem, na color art não tem. Eu clico aqui para passar para color art. Aí, pinta. Tá.
Pintei errado esse aqui. E aí depois que eu faço tudo, tem duas coisas que tem que fazer. Uma é desativar a underlay e a overlay, tá? Então, para tirar aquele monte de rascunho que vocês fizeram, desativa underlay e overlay, que daí ele vai ficar limpo. Traço. Fechou? Ah, sobrou umas linhas ali. Essas linhas aqui. Enfim. Isso. E a outra coisa que tem que fazer é. Ó, o vermelho. Ele ele é a minha luz, né? Eu não quero que ele esteja aqui. Então eu posso fazer de duas formas. Uma é selecionar, pegar aqui Tool Property, Select by Color, e aí eu pinto ela de transparência, e esse aqui de transparência. Vou pro próximo frame, pinto esse de transparência, pinto esse de transparência, vou pro próximo frame, transparência, transparência, e aí eu venho aqui na minha cor de transparência e baixo o alpha para zero. E daí ele some. E o outro jeito seria eu ir lá para minha paleta de base lá, né? Eu tinha minha paleta de cor de base, chamada oficina, pegar o meu vermelho e o meu azul e deixar ele transparente. Por que é ruim fazer isso que eu comentei agora, de mexer na paleta de base? Porque depois, se vocês usarem essa paleta de base para fazer algum outro desenho, vocês vão ter que botar elas no 100% de alfa de novo, editar todo o desenho e aí depois baixar, né? Então eu gosto de usar a transparência porque aí cada camada fica pronta no seu tempo, né? Mas dá para fazer dos dois jeitos, dá para deixar é, é, tudo pronto e aí depois só baixar o alfa desses dois aqui, que eu usei para sombra e para luz, ou então fazer do outro jeito que é pintar cada uma das linhas. Tá? Algumas coisinhas que dá para fazer para também na hora da edição, né? Vocês podem usar aqui essa ferramenta para ajustar a linha de vocês. Porque às vezes a gente não fica satisfeito com a linha do jeito que ela tá e a gente quer fazer algum ajuste. Então, antes de colorir, dar uma revisada no negócio, porque se vocês forem ver a minha melancia, ela ficou super irregular, assim, né? Então, daria para ter dado uma trabalhada nisso para ficar mais bonito. Uma outra coisa que eu não comentei é que aqui a ferramenta de balde de tinta tem várias funções. Eu falei ali do Close Gap, né? Mas a gente tem Paint Unpainted, que é a que eu estava usando para pintar tudo. E a gente tem Repaint, que ele só pinta o que já está pintado. Tem o Unpaint, que ele vai lá e tira a tinta. E ele tem o pintura normal, que ele pinta, seja se está preenchido ou não, ele pinta. Então, e ele tem esse negócio de seleção, né? Então ele sempre seleciona ao pintar, ele nunca. Ele é tipo por área, né? Isso é bem legal. Tem algumas outras opções aqui de pintar mais de uma camada ao mesmo tempo, de pintar todos todos os frames, só que eu geralmente não uso isso porque dá mais problema do que ajuda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que em relação a processo, é isso. Talvez tenha ficado alguma dúvida, mas eu acho que fica mais fácil de sanar essas dúvidas se vocês testarem os processos, porque muita coisa que vocês podem se bater na interface, que a interface do Tumblr não é a coisa mais simples do mundo. Mas a ideia do processo em si é esse.
E o uso dessa ferramenta aqui é principalmente para manter o volume, né? Então, para tu conseguir acertar sempre a passagem de um frame para o outro do jeito que realmente é o intermediário do outro, assim, como se fosse realmente um computador calculando a posição dos objetos, assim. Por isso que eu traço aquelas linhas ali e tal. Obviamente eu fiz meio de qualquer jeito, então não ficou a melhor coisa do mundo, mas dá pra fazer super com bastante cuidado e ficar bem exato isso aí. É, ficou alguma dúvida? Tá, só mais uma coisa. O Tumbum, para renderizar o material que vocês fizeram, você tem que usar essa Node View. Eu acho que essa é a magia do Shift Trace, sabe? É tu conseguir calcular ali o meio e chegar assim no, no in-between certo. Para renderizar, vocês vão ter que usar o Node View. Node View é um inferno, mas depois que você acostuma, ele é uma maravilha. O, o render de vocês, ele vai ser. Cadê o meu Node View aqui? Ele sumiu aqui. Node View. Tá. O render de vocês ele vai sair nesse write node aqui. Então, isso aqui é tudo que tem esse composite é tudo que vocês têm no arquivo de vocês. Então, se vocês forem ver, todas as camadas estão conectadas nesse composite, tá? E aí, o que tá saindo, o composite ele sai para o display, que é a minha tela, e para o write, que é o render. Então, tudo se eu desconectar alguma coisa daqui, ele não vai renderizar. Tá? Então vou conectar aqui, aí ele renderiza também. Então, por exemplo, o layout eu não quero que ele renderize, então eu tiro daqui. Aí eu clico aqui no Write e ele vai abrir o meu, como se fosse a janela de export. Tá? E daí eu vou lá, sei lá, PNG, né? Eu gosto de PNG. Eu mudo o número de zeros e tal. Ele começa no frame 1, eu vou dar um nome para ele, melancia. Ou então camada E, né? E. Ou então, sei lá, o nome da cena, 01, E, né? E aí ele vai renderizar no folder frames, tá? Então, fecho aqui, vou lá, export, e daí ele vai render with write nodes. Que daí clica aqui e ele vai renderizar todos os frames na pasta que eu salvei esse arquivo. Então, é esse o processo de renderizar. O Tumblr é meio estranho para renderizar. Se vocês tiverem... isso aí. Não tem mais muito o que falar. É, ficou alguma dúvida sobre o processo? Vocês bateram a cabeça com alguma coisa que tentaram fazer aí? Pois é. É uma coisa assim que, tipo, a interface do Tumbum vocês vão bater cabeça pra caramba, assim, no início. Depois fica natural. Se vocês fizerem, se vocês tiverem a oportunidade de pegar outras introduções ao Tumbum, assim, quem sabe com o pessoal do Hotfather, que o Agenor passa e tal, vocês vão se acostumar com outras coisas da interface também, que podem ajudar bastante. Principalmente ali a parte do Node View. Então, ele não renderiza. Na verdade, o Tomo ele tem esse render movie, só que o render movie dele ele é como se fosse um sistema de render que ele troca as cores, ele dá um monte de problema. Então, se tu quiser renderizar um preview,
Se quiser renderizar uma coisa que é tipo pra mostrar pro teu chefe, pra ele ter certeza que tá a animação certinha e tal, é, pode renderizar movie, mas ele vai ficar errado, sabe? Ele vai ficar com cor errada, ele vai ficar com um monte de coisa estranha. É, mas eu acho que ele só renderiza o que tá no composite. Então se tu tirar alguma coisa do composite, ele não vai renderizar também. Tu pode fazer também mais de um composite, que é uma coisa que eu faço bastante. Então, tipo, eu posso botar cada uma dessas camadas aqui num composite diferente e num write diferente, né? E aí, na verdade, eu posso botar elas inclusive direto no write, tá? E aí eu posso renderizar todas as camadas ao mesmo tempo. Então, eu consigo renderizar num clique só todas as camadas, para depois botar no after, alguma coisa assim, sabe? Mas, de modo geral, eu gosto de renderizar, eu gosto quando o projeto não precisa botar tudo no after, porque o Tumblr ele já tem câmera, ele já tem bastante coisa, então não precisa fazer tanta pós-produção assim. Fechou então, gente? É, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa, principalmente sobre questão de processo de animação japonesa, assim, e de processo de animação 2D, porque não é uma coisa muito. É bem produçãozinha, assim, né? É uma coisa que tem que ter método, porque senão o negócio desanda muito. E eu acho assim que, bom, quero ver vocês aplicando isso aí eventualmente e ensinando os coleguinhas também, né? Valeu. Então, eu tô usando o Clip Studio. O Clip Studio é caro para estudante, né? O Clip Studio ele se vocês pegarem no Black Friday, é, ele é 500 pila, né? O Tumbum vocês podem pagar a mensalidade dele ali e é US$ 12. Então é uma coisa que é muito mais viável de vocês pegarem e, tipo, usarem o trial pra algumas coisas e depois pagar um pagar uma mensalidade duas ali pra fechar o projeto, né? Ou então usar o pirata mesmo no 10, né? Que ele tem bastante função já. É, e eu acho ele, tipo, eu teve um monte de cena, a gente fez um projeto ali de alguns minutos ali no trabalho e eu animei uma cena no clipe, eu acho que outras quatro cenas, todas elas no Tumbum, e foi super tranquilo, assim. Eu tô usando o clipe agora porque eu acho o flow dele um pouco mais diretão, assim. Tu não precisa trocar de interface pra fazer o traço, porque o Tumbum ele tem esse negócio do drawing, né? Mas assim, se for pra fazer quadro a quadro, e até tipo misturar quadro a quadro com Puppet, assim, vai fundo. Eu acho que o Tumbum é a ferramenta mais completa. Não mexi com os modelos 3D ainda. Eu tô. Nem sei se eu vou mexer. Muito cedo, assim. Só vou começar a mexer quando eu precisar fazer efeito especial, pós-produção, direto no clipe, assim. E planejamento de. Planejamento de efeito especial. Que é uma coisa que eu não espero precisar fazer muito cedo. Não, não. Pega o Tumbum que é mais diretão, assim. Se tiver alguma dúvida, dá um toque que a gente tenta.